Porque se você faz oposição verdadeira e se posiciona contra as ilegalidades perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal, você se ferra. Agora, quem beija a mão do STF e aceita a pressão, aí é diferente. Ontem, a CCJ do Senado rejeitou por unanimidade a PEC das prerrogativas, aprovada pela Câmara dos Deputados há alguns dias. Senadores do PSD, União Brasil, PT, MDB, Novo, PSD, PP, Republicanos, PSB e PL e Podemos, todos se uniram para rejeitar a proposta, que foi rotulada pela mídia e eles aceitaram o rótulo de PEC da blindagem. E tem senador de oposição comemorando. Mas qual é o problema disso? O que dizia a PEC das prerrogativas? Dizia que deputados federais, senadores e presidentes partidários só poderiam ser processados criminalmente após a autorização da casa do parlamentar, mediante a votação secreta que deveria ocorrer em até 90 dias. E essa PEC faz, basicamente, a retomada do texto da Constituição Federal de 88, que vigorou até 2001. A diferença é que em 2001, quando o texto mudou e permitiu a investigação contra parlamentares sem autorização da Câmara ao Senado, nós não tínhamos um Supremo Tribunal Federal. Deixa eu dizer o seguinte, nós não estávamos em um regime de exceção com o ministro do STF, mafiosos, que usam a investigação como meio de achincalhar os parlamentares. Porque é disso que se trata. O intuito da oposição a aprovar esse texto na Câmara dos Deputados é retirar poder do STF. Porque o que acontece hoje? Vamos pegar um caso de 2021 para ficar muito claro. Em 2021, o Congresso Nacional estava discutindo a PEC do voto impresso e o clima político era extremamente favorável à aprovação. Bom, eu pergunto a vocês no chat que me perguntam isso o tempo inteiro. O que vocês acham? Você acha que aprovar a PEC do voto impresso teria sido bom para as eleições de 2022? Respondam vocês aqui. Pois é, mas o que aconteceu foi que o Barroso, que à época era presidente do TSE, chamou os líderes partidários para uma conversa privada e depois do encontro, magicamente algumas legendas mudaram de posição em relação à PEC. E o clima, que era da aprovação esmagadora, do dia para a noite virou de rejeição. E o resto é história. Vocês sabem o que aconteceram na eleição de 2022. E a campanha do Barroso contra o voto impresso foi explícita. O que não faltaram foram reportagens sobre esse tema. Outro exemplo, a prisão do Daniel Silveira. Eu tive relatos de múltiplos deputados de que quem não confirmasse a prisão do Daniel Silveira seria ameaçado. Foi ameaçado pelos ministros do Supremo. Agora, mesmo na aprovação da urgência, Gilmar Mendes estava ameaçando os deputados na Câmara. Por isso que a PEC das prerrogativas é uma pauta que deveria ter total apoio da oposição. O que leva os parlamentares a serem tão influenciados tanto pelo medo do Supremo Tribunal Federal? É justamente o poder que os ministros do Supremo têm sobre o deputado federal e senador. E sabe o que acontece com o parlamentar que anda fora da linha do STF? O que acontece é o seguinte: Dino abre inquérito contra Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos com base em relatório da CPI da Covid. Ou, com 3 inquéritos no STF, Bia Kicis pode pedir música no Fantástico Metrópolis. Ou, portal do STF. STF determina instauração de inquérito contra Carla Zambelli após fuga do Brasil. Ou, valor econômico. STF abre inquérito para investigar Marcel Van Hatten após ataques a delegados da Polícia Federal. O que é um caso bizarro do próprio novo Edu Marcel ter uma postura contra essa PEC. Porque se você faz oposição verdadeira e se posiciona contra as ilegalidades perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal, você se ferra. Agora, quem beija a mão do STF e aceita a pressão, aí é diferente. Toffoli encerra a investigação da Lava Jato contra o Paulinho da Força, de G1. Gazeta do Povo. STF arquiva inquérito contra Aécio Neves por corrupção passiva. Gazeta do Povo. Zanin arquiva inquérito sobre tapa de vice-presidente do PT em deputado da oposição. Quem era o grande crítico da PEC das prerrogativas? Aquele baluarte da honestidade, Renan Calheiros. Outro, Lindbergh Farinhas, bem conhecido lá no meu Rio de Janeiro, gosta muito de uma merenda. Só quer merendar, não quer trabalhar. Esses são os defensores. Por isso é extremamente improvável que haja independência dos parlamentares em relação ao STF sem que a PEC das prerrogativas seja aprovada. E o problema é que agora foi rejeitada pela CCJ do Senado e o Alcolumbre falou que não vai botar mais para votar. E os parlamentares, inclusive os trouxas do PL, caíram na pressão da mídia que proteger parlamentares de inquérito legal do STF era uma forma de blindar bandido e cederam. Bandido já está blindado, porra, seu burro! Bandido já está blindado, porra! Qual foi o último bandido que o STF mandou pra cadeia? Renan Calheiros comemorando essa caceta! Burro! Burro do cacete! Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann tá preocupado com corrupção, caceta! A amante tá preocupada com corrupção! Assiste a porra da Globo News! A Globo News tá o quê? Tá fazendo... Não, que absurdo! A PEC das prerrogativas ter sido derrubada. Fazendo festa!
Sabe por quê? Porque eles sabem que eles venceram, e venceram vocês. Quem foi para a manifestação no final de semana da esquerda? Foi o povo ou foi Caetano Veloso, ou sei lá quem quer que seja? Bom, a gente tá fazendo a nossa parte, mas vocês, em vez de virem aqui encher o meu saco e o do Eduardo para que a gente afrouxe, vocês precisam manter a linha de frente. Vocês são a infantaria. Ai, mas a população não enxergou. A população não é Globo News. Ai, mas a população... Façam o certo. Se a população não entendeu, o seu trabalho é explicar à população o que é o certo. O seu trabalho é explicar à população o que você entende como certo. Se o povo não entendeu, é porque vocês não... E eu, aqui me coloco junto, não conseguimos explicar às pessoas a importância dessa PEC. Falha minha aqui também. Meia culpa. Deveria ter dado mais tempo, é que o programa tem ficado entulhado, e eu deveria ter dado mais tempo a esse tema. Realmente deveria ter dado mais tempo a esse tema. Agora é tarde. Mas eu como comunicador, também posso melhorar. Também posso melhorar. Mas o que eu não aceito é essa postura fraca. Das virtudes cardinais, a virtude mais ausente no Brasil é a fortaleza. Graças a Deus, essa nunca me faltou. Às vezes eu confesso que me falta temperança, mas eu procuro melhorar, mas fortaleza nunca falta.